Obrigada, Marcos. Você explicou muito bem essa questão da parte social, certo? Da barragem, né? Dessa tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, vamos agora para a parte ambiental, certo? A parte social eu acho que foi a pior, né? Com relação a isso que aconteceu. Mas a parte ambiental também não é pequena, certo? Os impactos ambientais também são grandes, tá? Eu acho que no primeiro slide, né, não sei se o Marcos chegou a comentar, mas a extensão da lama chegou a 300 quilômetros, tá? Então, foi estimada pela WWF, tá? Uma perda mais ou menos de 125 hectares de floresta, tá? Essa região, pessoal, é de bioma cerrado, certo? Tá em transição ali, Mata Atlântica e cerrado, mas é predominantemente cerrado, fitofisionomia de cerradão e tudo mais. Então, gente, muitas áreas foram perdidas, sim, tá? Principalmente de rios, que eu vou falar mais pra frente, cachoeiras e microambientes. Qual é o primeiro impacto, na verdade, né? Eu não falei, mas é o soterramento, tá? Por quê? Porque a lama veio a 80 km por hora, certo? E soterrou tudo que veio pela frente, tá? Então, animais. Quais tipos de animais que poderiam ter sido soterrados ali? Terrestres, anfíbios, répteis, certo? E outros invertebrados também, a gente não pode esquecer deles, certo? Plantas, nem se faz, certo? De inúmeros tamanhos, tá? Outra coisa, micro-organismos, sim, no solo, certo? Micro-organismos decompositores, bactérias e fungos, extremamente importantes para a manutenção do solo, para ocorrer fertilização do solo, tá bom? Também isso foi perdido, tá? Outra coisa, água. Na água a gente também tem algas, certo? Micro-organismos importantíssimos para fotossíntese, certo? Tá bom? Então, gente, soterramento. Primeiro problema ambiental visualizado assim, logo de cara, tá? Aí, solo, certo? Solo e agricultura local, gente. O que acontece? Então, esse solo foi impactado, ele recebeu milhões de, de lama, né? De litros de lama, enfim, tá? O que aconteceu, gente? Perda de matéria orgânica, claro, certo? Tudo isso foi levado, tá em cima do solo, aquela matéria orgânica foi perdida. Não só isso, nutrientes inorgânicos também aqui para o solo, certo? Ferro, já vai ter em excesso no caso, certo? Mas também é necessário, o que mais? Potássio, nitrogênio, certo? Oxigênio. Também são importantes para a fertilização do solo, para manter o quê? Agricultura ou mesmo plantas nativas daquela região, certo? Tá bom? O que acontece? O excesso de ferro que veio do rejeito de minério de ferro, ele vai alterar esse pH. Então, nenhuma planta ali vai conseguir germinar, certo? Isso não vai acontecer mais, infelizmente. Outra coisa que acontece, gente, essa lama, ela, como o Marcos falou, ela contém, nesse rejeito, ela contém água também. Só que essa água, uma parte ela evapora, esse sedimento ele vai secar, então vai ocorrer um processo de pavimentação. Isso, para uma possível recuperação, isso vai ter que ser retirado, certo? Então, isso é um problema. Imagina quanto foi? 15 metros? Bastante, né, gente? Então, tudo isso vai impossibilitar o crescimento e o desenvolvimento de qualquer planta, seja ela plantada até, ou para surgir de maneira natural, praticamente impossível, tá? Então, assim, eu já ouvi dizer nas pesquisas, em notícias e tudo mais, que os danos ambientais, nesse caso, são até incalculáveis. A gente não tem uma ideia do que, na verdade, a gente perdeu aqui, tá? Então, outro problema, certo? Principal, tá, gente? Vou falar um pouquinho sobre sucessão ecológica. Vou explicar primeiro o que é, não sei se todo mundo lembra, tá? Para depois eu explicar o que vai acontecer, tá? Existem dois tipos de processo de sucessão ecológica.
O primeiro é a sucessão ecológica primária. Primária, veio primeiro, certo? Então, imaginem a Terra primitiva, certo? Ela era formada principalmente por rocha, certo? Depois daquele período de resfriamento e tal. Rocha nua aqui, ó, tá vendo? Não dá pra ler, mas eu consigo ler aqui, ó. Rocha nua, certo? Então, com processos de intemperismo, água, chuva, vento, tal, o que começou a acontecer? Começou a formar o solo aqui em cima, tá bom? Esse solo começou a formar processos de orgânicos, certo? Matéria orgânica e inorgânica que proporcionou o crescimento dos primeiros seres vivos aqui, no caso, que são terrestres, que vão se fixar no solo, líquens e musgos, tá? Eles, por sua vez, proporcionaram o crescimento de ervas e pequenos arbustos, que proporcionaram depois o crescimento de arbustos maiores, de pinheiros e assim por diante, até chegar nessa situação final aqui, certo? Que a gente chama de clímax. Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom? Então, esse é o processo de sucessão ecológica primária. Caso ocorra, por exemplo, uma supressão de vegetação aqui, esse processo de sucessão vai continuar? Vai, se numa questão natural, sim. Certo? Vamos supor. A gente tem a mata virgem lá, uma vegetação primária. Se ocorrer uma queimada, uma derrubada ou um desmatamento, o processo de sucessão ocorre de novo? Ocorre, ele concorre sim. Aí é um processo de sucessão secundária, certo? Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com vegetação, é muito comum, a gente já sabe, pelo estágio de onde ela está de regeneração ou de sucessão, tá? Se é uma secundária, às vezes, se ela está nesse estágio, se está nesse, tá certo? Estágio primário, elevado ou não, tá bom? Então, sim, o processo de sucessão ecológica acontece, certo? O que acontece? A vegetação foi o quê? Totalmente devastada, coberta, soterrada. Vai ter condições para ocorrer o processo de sucessão ecológica novamente? Não. Tá bom, gente? Infelizmente, não. Tá? Então, mesmo que a gente possa tentar uma recuperação natural, isso não vai acontecer. Tá bom? Infelizmente, então, esse processo de sucessão ecológica, mesmo sendo de maneira secundária, que seria o normal, isso não acontece nessa situação em Brumadinho, tá? Então, vamos agora para o rio, certo? Para o assoreamento e para a eutrofização do rio do Paraupé. Então, vou explicar para vocês só para relembrar as diferenças de assoreamento e de eutrofização, tá? Assoreamento, então, é o aumento de deposição de sedimentos no rio, tá? Isso pode acontecer tanto de uma maneira natural, um processo natural, ou também provocado por ação humana. Então, o que acontece? O sedimento ele vai aumentando, a profundidade vai diminuindo e a quantidade de água também. Isso pode acontecer de maneira natural ou ação humana, como eu já falei. O assoreamento pode ocorrer nessa situação, no Rio Paraupeba, que recebeu os sedimentos? Pode, tá? Outro problema que pode acontecer, que é o mais grave, tá? É a eutrofização, tá bom? No caso do assoreamento, vai ocorrer o aumento do sedimento, então vai ocorrer turbidez da água, certo? A água acaba ficando escura, como está na imagem ali, por conta dos rejeitos. O processo de eutrofização pode ocorrer devido ao processo de assoreamento. Então, o que acontece? Turbidez da água. A água fica escura. Vai ocorrer entrada de luz solar na água? Não. Então, as algas que estão na água vão conseguir fazer fotossíntese? Não, porque não vão receber luz, certo? Elas vão começar a morrer e a quantidade de oxigênio dissolvido na água vai começar a diminuir, certo? Os peixes e outros animais, microcrustáceos, entre outros, vão conseguir oxigênio para respirar? Não, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Diminuição da fotossíntese, diminuição do oxigênio, morte de peixes, tá? Só que o que acontece? Os peixes morreram? Sim, mas acabou por aí? Não, certo? Tem matéria orgânica morta nessa água. O que vai começar a ocorrer? Decomposição desses organismos que estão ali. Por fermentação, muitas vezes, ou primeiro, no caso, pelas bactérias que são aeróbicas, que vão fazer respiração, que vão
ser alimentada essa matéria orgânica morta aqui dos peixes, certo? Por respiração. Então, o pouco oxigênio que tinha na água, elas vão consumir para fazer esse processo de decomposição de peixes. Depois, as bactérias do tipo anaeróbica, certo? Que já não vão usar o oxigênio para metabolizar essa matéria orgânica, vão também terminar de decompor esses peixes, certo? Todos esses micro-organismos que morreram. Só que o que acontece? O processo de fermentação, nesse caso, vai liberar um gás, enxofre, que ele é muito mal cheiroso, né? Ele tem aquele cheiro de ovo podre, né? Então, é nesse momento que a gente consegue confirmar mesmo que houve o processo de eutrofização, certo? Quando tem esse processo, esse cheiro, né, que é conhecido também como de pântano, de cheiro de pântano, onde tem decomposição de matéria orgânica morta por fermentação, por bactérias anaeróbicas, tá? Então, é nessa hora que a gente confirma, então, o processo de eutrofização, tá bom? Por fim, gente, tudo isso vai gerar na cadeia alimentar que vai ser prejudicada, tá? E entre outras coisas também. Então, imaginem só, gente, a água, os rejeitos estavam cheios de metais pesados, como a gente já tinha falado, certo? Então, o que acontece? Pode ser que alguns peixes sobrevivam nessas condições? Pode ser que algumas espécies, poucas, tá? Uma ou duas que são de hábitos um pouco mais generalistas, podem ser que elas consigam sobreviver por algum tempo a mais do que outros, tá? As aves ainda nessas condições, elas precisam se alimentar. Então, a quantidade de metais pesados que estão no peixe vai passar para as aves a partir do momento que elas se alimentarem? Sim. E de um mamífero maior, de um predador que se alimentar dessa ave? Sim. E assim por diante, certo? Então, esse é o processo que a gente chama de bioacumulação. Então, esse é, na verdade, um dos impactos, né, os primeiros que podem ocorrer aqui, antes do processo até de assoreamento e de eutrofização, certo? Tá bom? Então, o nível, né, de metais pesados, ele vai acumulando conforme os níveis tróficos vão avançando, certo, pessoal? Então, olha só, com relação ao rio Paraopeba, esses são os principais problemas, né? Outro problema que eu lembrei agora, na verdade, com relação ao rio, foi para as tribos indígenas, tá? Eu não sei, o Marcos não sei se comentou, mas tem algumas tribos indígenas, como a região lá, se eu não me engano, acho que tem um parque ali, as tribos dependem do rio para pesca, então eles também foram afetados com esse acidente, certo? Para continuar, pessoal, então, infelizmente, né, a água do rio Paraopeba, ela não pode ser usada, tá? Para consumo, nem mesmo para agricultura, certo? Então, a mais ou menos 200 quilômetros de Brumadinho, ainda existem rios que também estão sofrendo com esses impactos e com poeira também da barragem, certo? Por conta do processo de pavimentação, né? Aquela água que evaporou, então a lama ela seca, certo? E metais como alumínio, manganês e ferro, então foram feita uma análise na água do rio Paraopeba, certo? E de outros corpos d'água ali, de que essa quantidade está acima do normal, certo? Totalmente, eu acho que eu cheguei a ver, acho que está 20 vezes a mais do que eu aceitava, então é muita coisa mesmo, tá? E só para falar mais uma coisinha, pessoal, o Lago de Três Marias, ele fica na região de Minas ainda? Fica, né? Ele pode ser afetado, sim, então ele é um local onde fica a maior produção de tilápias, mas ele não foi afetado ainda. Com relação também ao Rio São Francisco, tá? A gente pesquisou bastante, mas não há provas concretas, tá? Algumas notícias saíram, mas o ICMBio e o IBAMA falaram que não. Então a gente tem que esperar os órgãos ambientais para realmente ver se a notícia é correta, certo? Então não há provas de que a lama tenha atingido o Rio São Francisco. Então, se isso acontecer, então os impactos ainda podem vir a ser maiores, certo? Então, com relação agora às partes de evolução, né, Flávio? Então, vou passar para você.